Só lembrando aos irmãos o contexto da carta de Paulo a Tito. O apóstolo Paulo, depois de ter sido solto da sua primeira prisão, que está descrita no livro de Atos, ele então faz uma terceira e quarta viagem missionária. E nessa viagem missionária o apóstolo Paulo passa por essa região chamada a Ilha de Creta, uma grande ilha que fica próximo à Grécia e que tem inúmeras cidades. E ao passar por lá, o apóstolo Paulo deixa o seu cooperador, nosso amado irmão Tito, que aparece dezenas de vezes na Bíblia a menção do seu nome, para que ele colocasse em ordem. E nós vimos como isso se aplica de maneira muito prática a nós, como congregação local, ainda mais nesse tempo difícil em que temos vivido, onde o Evangelho tem se tornado motivo de lucro para alguns, e nós não podemos ficar omissos em relação ao erro, e devemos tomar muito cuidado, não somente em relação ao erro que de fora tenta entrar na igreja, mas também ao erro que de dentro da igreja tenta causar dano. Antes da gente iniciar a nossa exposição do capítulo 2, uma vez que já estudamos o capítulo 1, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, fala justamente desses perigos que nós devemos estar atentos. Mais especificamente, essa passagem fala da liderança, mas também fala da igreja, porque todos nós somos corresponsáveis por manter a santidade e a saúde na igreja onde Cristo nos deu a congregar. Então aqui no capítulo 20 de Atos, a partir do versículo 25, o apóstolo Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso, e ele faz isso em uma cidade vizinha, chamando os irmãos que fossem lá. Versículo de número 17 diz: e de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Fala justamente do que nós estamos tratando em Tito, a liderança da igreja de Éfeso. Éfeso, que era uma cidade, já naquela época, uma cidade imensa, com 200 mil habitantes. Imagine essa realidade há 2.000 anos atrás. Hoje uma cidade de 200 mil habitantes já é considerada uma cidade de grande porte. Imagine isso há 2.000 anos atrás. E Paulo então manda chamar os líderes da igreja. Com certeza deveria ser uma quantidade significativa. E eles vão então ao encontro de Paulo nessa cidade de Mileto. E o apóstolo Paulo então, a partir do versículo 25, ele diz as seguintes palavras, e eu as menciono a título de introdução em relação a tudo que vamos aprender hoje pela graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Essa foi a região, a cidade de Éfeso. E os historiadores e estudiosos da Bíblia dizem que quando o apóstolo Paulo esteve em Éfeso, ele não pregou somente em Éfeso, mas nas cidades vizinhas de Éfeso. E ele diz que pregou todo o desígnio de Deus, ele pregou toda a palavra de Deus, não algo específico para agradar a homens, mas a mensagem completa de Deus que salva o homem que nela crê. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus. Mais uma vez aqui encontramos uma afirmação muito clara contra aqueles que rejeitam o pastoreio da igreja local. Muito comum nos nossos dias em que as pessoas abraçaram
um evangelho dos desigrejados, onde não se tem qualquer responsabilidade para com a igreja local e os irmãos que lá congregam. O apóstolo Paulo aqui, pelo Espírito, nos coloca numa direção contrária da que vemos crescer nos dias atuais. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Mais uma vez, bispos e pastores como sinônimos, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. O apóstolo Paulo fala do perigo de fora para dentro. O perigo de uma igreja bíblica, uma igreja alicerçada na sã doutrina, como era o caso da igreja de Creta, ser atacada por lobos vorazes, por heresias e propagadas por falsos mestres, que são trazidas para dentro de uma congregação local saudável. Nós devemos ter todo cuidado e devemos estar atentos para não permitir que essas heresias adentrem a casa de Deus. Mas ele também nos avisa de um segundo perigo, e que dentre vós mesmos, e esse é o mais triste. O mais triste não é ser atacado por falsos mestres do lado de fora. O mais triste é quando pessoas que nós consideramos como irmãos na fé se levantam no nosso meio e começam a falar coisas que não são condizentes com a sã doutrina e a viver de uma maneira que não é condizente com a piedade cristã. Por isso ele diz no versículo 30, e que dentre vós mesmos, olha que coisa, que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. E a ideia de perversão aqui não fica somente restrita ao lado da moral, mas ele fala perversão no sentido de você tirar o real significado das coisas. Então isso é perverter, é quando você muda o significado das coisas. E o apóstolo Paulo está falando sobre isso. Uma coisa que temos visto sendo pervertida nos nossos dias é o exemplo, é a palavra, o significado da expressão graça. A graça de Deus apresentada no Evangelho é uma motivação para vivermos uma vida santa. A graça que tem sido propagada em muitas esferas religiosas é como que um indulto para que a pessoa continue vivendo uma vida pecaminosa e ainda crie uma falsa expectativa de que é salva. Não, eu sou salvo pela graça, eu não sou salvo pelas coisas que eu faço. Essa é uma coisa que é uma meia-verdade. De fato, nós somos salvos pela graça, mas as coisas que eu faço irão testificar se a graça me salvou ou não. Não podemos jamais separar essas duas verdades, a graça e as boas obras. Então, ao contrário do que o legalismo ensina, que são as boas obras que nos fazem ser salvos, mas a mensagem correta do Evangelho diz: a salvação me faz produzir boas obras. Então, como conhecemos uma árvore? Somente ao olhar a árvore a gente conhece ela? Não, é pelos frutos. E Jesus está querendo nos ensinar justamente essa conexão que nós jamais podemos esquecer entre a nossa salvação e a nossa santificação. Por isso ele diz, versículo 30, e que dentre vós mesmos se levantarão. A ideia de se levantar é justamente pessoas que irão se movimentar de maneira ardilosa e de maneira proativa dentro da igreja para perverter, para trazer discórdia, destruição, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então, vemos isso todos os dias. Pessoas que se levantam e que, por não concordarem com a sã doutrina, elas tentam influenciar outras pessoas para que não sigam a verdade de Deus exposta
nas Escrituras. Portanto, versículo 31, portanto, vigiai. Olha a expressão, uma expressão que Jesus repete várias vezes. Vigiai e orai sem cessar. Aqui o apóstolo Paulo também usa essa expressão, vigiar, que significa estar de olhos bem abertos, estar com uma atenção total. Vigilância significa isso. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Perceba a expressão edificar. O apóstolo Paulo está se ausentando agora da igreja de Éfeso. Ele tem um direcionamento de Deus de que a vontade do Senhor era levá-lo a outros lugares, que ele não mais voltaria a essa região. E ele diz aqui, para vos edificar. A ideia é, a igreja vai continuar crescendo mesmo na minha ausência. Porque a igreja de Cristo, ela não é uma igreja restrita a homens, mas é uma igreja de Cristo. E como Cristo usou determinadas pessoas no passado, ele vai continuar usando no presente, e ele fará isso no futuro até a sua volta. A igreja continua. A igreja não depende de homens, a igreja depende de Cristo. E é por isso que nós temos que tomar bastante cuidado para não nos tornarmos semelhantes aos católicos. Quando nós começamos a venerar, no dito católico, pessoas do passado, se esquecendo ou nos esquecendo da nossa responsabilidade no presente. É muito fácil a gente criar um sentimento de que os cristãos do passado, eles de alguma forma tinham um padrão superior ao nosso. Isso é errado. Isso, na verdade, é um engano maligno. Porque justamente o inimigo, ele propaga esse tipo de erro para que a gente fique confortável na nossa falta de diligência, na nossa apatia, na nossa passividade. Senão, realmente os cristãos do passado, eles estavam dispostos a morrer por Cristo, eles eram cheios do Espírito Santo, eles tinham tudo em comum. Sim, e a gente agora no presente não tem? Não é o mesmo Espírito? Então a gente precisa, de fato, repensar o nosso cristianismo e estar atento ao que nos foi relembrado recentemente pelo nosso amado irmão José, o texto que está em Lucas, sobre a pergunta que foi feita a Jesus para o homem que ouviu o seu sermão, ou alguns deles, dizendo a Jesus a seguinte questão: são poucos os que são salvos, porque o parâmetro é a Bíblia. O padrão é a Bíblia. E aí você vê uma quantidade absurda de evangélicos vivendo de uma forma antibíblica, ou até mesmo anti-evangélica. E aí você acredita que essas pessoas são salvas? Não, elas não são. Elas não são salvas. E a gente precisa ter essa responsabilidade, não somente para falar a verdade, no intuito de que aquele que não está salvo hoje, ele pode se arrepender de ser salvo. Mas a gente precisa pregar a verdade. E nós, se não estamos salvos, podemos nos arrepender hoje também de sermos salvos. Se a verdade nos alcançar e trouxer arrependimento e fé aos nossos corações. Então é importante que a verdade seja sempre propagada com fidelidade, ousadia e amor. O apóstolo Paulo continua, quero concluir essa passagem para a gente então entrar no nosso texto. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. O que Paulo vai falar, e a gente já estudou na sexta-feira, que o líder cristão, que o pastor local, ele não pode ser um homem ganancioso. Ele está falando acerca de si aqui. Que ele não pregou para se enriquecer, muito pelo contrário. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. O apóstolo Paulo recebeu a ajuda de muitas outras igrejas, enquanto eles estavam evangelizando em lugares, principalmente a igreja de Filipos. Ela ajudava muito o apóstolo Paulo
nas suas missões, do ponto de vista material e espiritual. Tenho vos mostrado que em tudo, trabalhando assim, é importante, ou é mister, socorrer os necessitados. Perceba que o nosso trabalho não é para que a gente fique rico ou para que a gente tenha uma vida melhor. É para a gente ter como acudir os necessitados. É uma coisa tão difícil da gente ver nos nossos dias. As pessoas que estudam e que trabalham e fazem isso até de uma forma lícita, elas não estão em busca de cumprir o que está escrito aqui, mas em busca muitas vezes de uma melhoria de vida. Eu tenho uma vida, eu moro numa casa humilde, eu moro numa casa pequena, eu moro num bairro que eu não gosto, então assim eu vou trabalhar, vou me esforçar muito porque eu quero uma vida melhor. E isso é muito perigoso, porque esse é o começo de um grande desvio. É importante socorrer os necessitados e recordar as palavras do nosso Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Como nós precisamos dessa verdade nos nossos dias. Como nós nos sentimos bem quando nós recebemos coisas, né? E como nós somos tentados a não doar. Então a gente lê determinadas passagens bíblicas muito claras, como viviam os cristãos, e a gente simplesmente, sentencia de que não conseguiremos viver dessa forma. Devemos tentar. Não podemos simplesmente dizer, não consigo viver, ter tudo em comum. Não é dessa, eu não consigo, consegue. Claro que você vai ter que arrancar o olho muitas vezes, o pé, a mão. Você vai ter que esmurrar o próprio corpo. Não vai ser fácil, mas conseguiremos, pela graça de Deus, viver em conformidade ao Evangelho, se de fato, como está no início da carta de Tito, fomos eleitos de Deus. Uma vez nós falamos aqui, a Bíblia ensina uma doutrina que nós chamamos de perseverança dos santos. A doutrina que ensina que uma vez que você é alcançado pela graça, independente do que aconteça na sua vida, você vai ser salvo. Mas a perseverança é dos santos. Não é uma perseverança abstrata. Não, a pessoa acreditou, ela se batizou, fez parte algum tempo de uma igreja e se desviou. Essa pessoa vai ser salva? Não necessariamente. Perseverança é dos santos. Perseverança é aqueles que são eleitos, aqueles que foram chamados pela graça, serão justificados pela graça, serão santificados pela graça, serão glorificados pela graça. Agora, voltando ao nosso texto, Tito capítulo 2, vamos dar continuidade, só para que os irmãos possam se conectar ao que foi dito na sexta-feira. Nós estamos estudando aqui e o título da nossa mensagem é o mesmo, colocando em ordem a Igreja de Cristo. Esse foi o propósito da carta que Paulo escreveu a Tito, que ele completasse a obra que havia sido iniciada quando Paulo passou por aquela região evangelizando e as pessoas acreditaram, igrejas locais foram formadas, mas elas precisavam ser agora organizadas, pois tudo na Igreja de Cristo tem que ter ordem e decência. Então agora no capítulo 2, eu vou ler o último versículo do capítulo 1, para que a gente entenda o início do capítulo 2, senão vai ficar algo meio solto, os irmãos vão perceber. No tocante a Deus, o apóstolo Paulo está falando aqui de pessoas que infelizmente estavam na igreja, mas que não eram de Cristo, não haviam sido regeneradas. Eles eram pessoas apenas religiosas e estavam causando dano à igreja, não somente do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático, estavam dando um péssimo testemunho. Então aqui o apóstolo Paulo diz, no tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. E é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então o apóstolo Paulo está falando de pessoas que estavam dentro da igreja.
Preste bastante atenção, essa é uma carta pastoral. Ele não está falando da sociedade de Creta, ele está falando de pessoas de Creta que haviam se convertido, que se identificavam agora como evangélicos, mas que não haviam abandonado o estilo de vida pecaminoso que viviam antes. E agora, o início do capítulo 2 é justamente um contraponto. Tu, porém, a gente vai ver muito isso nas cartas de Paulo, principalmente quando o apóstolo Paulo repreende o erro, ele nos mostra a direção correta. Então ele está dizendo, é errado fazer isso, porque esses homens estavam vivendo, estavam professando conhecer a Deus e vivendo de uma forma diabólica. E o apóstolo Paulo agora olha para Tito e diz, tu porém, a ideia aqui é de algo na direção oposta. Olha, Tito, esses homens estão desviados e desviando a muitos. Você continua na direção certa. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina, a doutrina saudável. Existe a doutrina bíblica que é saudável, existe uma doutrina bíblica que não é saudável. Por isso que eu, conversando com os irmãos, sexta-feira ficamos aqui até quase 11h30 da noite, e eu revelei aos irmãos que tenho tido o direcionamento de Deus a agir em alguns ministérios, em algumas coisas da nossa congregação local, para que ela se ajuste melhor àquilo que a Bíblia nos ensina. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então existe uma doutrina saudável, existe uma doutrina que deve ser aprendida, absorvida e ensinada. Mas existe também uma doutrina diabólica. Numa das cartas que Paulo escreve a Timóteo, também uma carta pastoral, o apóstolo Paulo diz, olha, cuidado, porque nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e seguindo a doutrina ou doutrinas de demônios dentro da igreja. Por isso temos que tomar cuidado. Versículo 2, o apóstolo Paulo começa agora a falar a Tito como deve agir com determinados grupos específicos na igreja. Nós olharmos para a nossa pequena congregação, mesmo na nossa pequena congregação, que tem um contingente de pessoas diminuto, nós vamos ver que temos pessoas aqui no nosso meio diferentes em relação à idade, né? E aqui ele vai dizer, vai começar a dividir os grupos, principalmente em relação à idade dessas pessoas, a maturidade dessas pessoas espiritual, e ele vai dar algumas admoestações. Versículo 2, quanto aos homens idosos, perceba, aos homens idosos, e aqui idosos é no sentido de idade mesmo, as pessoas mais velhas. É muito perceptível que quando as pessoas envelhecem, elas vão se tornando infelizmente, né, não deveria. Por isso devemos lutar contra essa natureza humana por meio de um crescimento espiritual. Mas as pessoas, quando elas envelhecem, elas vão se tornando cada vez mais intolerantes, sem paciência, e justificam por meio da sua idade. E Paulo está dizendo, olha, isso pode valer do lado de fora, do lado de dentro não. Aqui mesmo no Brasil, a gente tem o Estatuto do Idoso, que defende, né, o direito de determinadas pessoas que estão no padrão de idade, né, acima dos 60 anos, e agora a gente já tem um outro patamar, que é os idosos acima de 80 anos têm direitos diferenciados dos próprios idosos mais novos, né, entre 60 e 80. E o apóstolo Paulo, então, ele vai admoestar esse grupo de pessoas, ou vai dizer a Tito para admoestar esse grupo de pessoas, mostrando que há uma diferença entre aquilo que se pratica do lado de fora da igreja e aquilo que se pratica e que se incentiva a ser praticado do lado de dentro da igreja. Por isso devemos estar sempre atentos com essa maluquice dos nossos dias de tentar fazer da igreja um lugar parecido com o mundo. É loucura. A igreja é diferente do mundo, e ela tem que ser. Quanto mais diferente do mundo ela for, mais bíblica ela será.
Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes. Olha a ideia. Porque normalmente, como eu falei a vocês, à medida que as pessoas envelhecem, elas vão se tornando impacientes. Ele diz, não, o cristão é o contrário. Ele vai crescer, e como o apóstolo Paulo disse na carta aos Coríntios, ele diz, olha, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, envelheça, o nosso homem interior se renova. Então, um idoso dentro da igreja, uma pessoa que tem anos de fé, ele deveria ter muito mais do Espírito Santo. E então a marca seria a temperança. Uma pessoa tranquila, uma pessoa que releva as coisas, uma pessoa que incentiva o bem. Então, respeitáveis. Os idosos sejam respeitáveis. A gente percebe na nossa geração que os idosos, muitas vezes, por serem idosos, eles acham que não tem mais que ter um filtro. E agora já é tudo possível. Eu posso dizer tudo que eu quiser, porque eu sou um idoso. Não, não pode. Você é cristão. Cuidado. Respeitáveis, sensatos. Olha a palavra sensatos. A ideia de sensato é que pensa direito acerca das coisas. Sadios na fé. Então não é porque uma pessoa é idosa que ela tem direito de acreditar no heresia e propagar heresia dentro da igreja. Ah não, mas fulano é idoso. Então assim, ele tem direito de acreditar no erro. Não, ele não tem. Na igreja não. Na igreja, independente da idade, devemos ser todos sadios na fé. Porque a influência em relação àquilo que é mal é muito grande. Sejam sadios na fé, no amor. Olha o exemplo de um idoso no amor, que tem amor e na constância. É isso, o idoso ele tem que demonstrar constância. Olha como é bonito você olhar, como é um testemunho precioso, como a gente já viu no caso de Policarpo. Foi evangelizado pelo apóstolo João, do jovem, e viveu quase 60 anos ou mais, 60 anos da sua vida, que ele foi martirizado com 86 anos. Ele viveu a maior parte da sua vida como cristão, dando bom testemunho, até os seus últimos instantes de vida, dando bom testemunho de tudo isso que está sendo escrito aqui. O próprio apóstolo João, que segundo alguns historiadores bíblicos, chegou à idade até próxima a 100 anos, ou mais de 100 anos. Ele mesmo idoso, ele escreve as cartas e a gente percebe amor. Todas essas características no apóstolo João, idoso, temperança, respeitável, sensato, sadio na fé, no amor, constante. Então é isso que a gente tem que propagar na igreja. Por isso que se a gente vê alguma pessoa mais velha que não está agindo dessa forma, a gente vai repreender, como já está escrito em outra carta, como pais, com respeito. Mas precisa de ser repreensão. Não é porque a pessoa tem determinada idade que ela não vai ser repreendida no erro. Muito pelo contrário, se ela não for repreendida no erro, é falta de amor da nossa parte. Para com essa própria pessoa que está no erro e para com os outros que muitas vezes serão influenciados. Versículo 3, agora ele vai falar de uma segunda classe. Primeiro ele falou dos homens idosos e agora ele está falando das mulheres idosas. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, olha que coisa, semelhantemente. Então significa, todas as características dos homens idosos valem para as mulheres idosas. E ainda tem outras que são específicas das mulheres. Então a mulher idosa, ela tem que ser temperante. E idosa aqui também fala no sentido de madura. Então uma irmã que tem 10 anos de cristã, 20 anos de cristã, cuidado. Essa é a sua característica aqui. Se analise. Temperante, respeitável, sensata, sadia na fé. Usar agora os adjetivos no gênero feminino. No amor e na constância. E aí ele continua. Sejam sérias em seu proceder. Então uma mulher cristã, ela tem que ser séria no seu proceder. Perceba que essas palavras foram escritas há quase 2000 anos atrás, como falamos na sexta-feira, mas são mais atuais do que o jornal que vai sair amanhã. O mundo, hoje em dia, tem produzido esse tipo de
atitude diabólica, né? Como as mulheres têm se tornado libertinas e falam coisas assim absurdas, né? Principalmente quando saem da boca de uma mulher. E sejam sérias no seu proceder, não caluniadoras. Olhe, não caluniadoras. Não sei se vocês já ouviram a expressão fofoca. Alguém já ouviu essa expressão? Alguém sabe o que significa? A maioria não, né? E ninguém aqui nunca fofocou, né? Então essa expressão é uma expressão diabólica. O cristão não fofoca. O cristão, ele fala a verdade. Se necessário repreender o irmão, repreende. Se necessário falar a respeito de um pecado específico de alguém, fala, mas não de maneira a propagar uma calúnia ou a, de alguma forma, tentar diminuir o irmão ou a irmã. Por isso, cuidado. Então, as mulheres evitem ser caluniadoras. Isso também vale para os homens, mas aqui o apóstolo Paulo está colocando especificamente as mulheres que tinham uma propensão, e eu quero acreditar no que era no passado, que tinham uma propensão à prática desse erro, caluniadoras. E a calúnia é justamente quando você atribui a alguém algo que ela não fez, né? E você passa isso como se fosse uma verdade. Você chega para uma pessoa e diz: fulano quebrou tudo em casa. Aí você diz: como foi? A pessoa teve um surto psicótico e saiu derrubando tudo em casa? Não. A pessoa botou, às vezes, o liquidificador na tomada e aí deu curto-circuito e queimou. Aí você falou: quebrou tudo em casa. Absurdo! Cuidado, irmão, né? Para a gente não estar falando coisas, dando apoio, né, a doutrinas que não, incentivando coisas que não são bíblicas. Continuando, não escravizadas ao muito vinho. Percebeu ao que a gente já leu em relação aos líderes cristãos? Cuidado com a bebida. A gente já explicou na sexta-feira, vou só lembrar rapidamente. Naquela época, na época de Jesus, o vinho não era o que se é hoje, né? Uma bebida essencialmente alcoólica. Ou seja, as pessoas que bebem o vinho, elas bebem na consciência de que há um álcool, e elas já sabem o efeito do álcool no cérebro e no seu comportamento. Mas na época de Jesus, o vinho era a substância natural de se guardar o suco de uva. Então você pisava as uvas no lagar e você guardava esse suco de uva em odres, como a gente já viu, né, o Senhor usando na parábola. Não se coloca vinho novo em odres velhos, porque justamente era esse processo de fermentação. O odre, ele era feito de couro, então quando se colocava o suco de uva ali, à medida que o tempo ia passando, ia fermentando aquela bolsa, né, de couro, ela ia crescendo até ficar dura. E ali as pessoas então consumiam, pois naquela época só tinha duas bebidas: ou você bebia água ou você bebia vinho. Era assim que se guardava o suco de uva. E o Senhor Jesus então diz: cuidado, porque o vinho, ele tem essa capacidade de embriagar. Então tenham cuidado. Não escravizadas ao vinho, sejam mestras do bem. Olha que coisa, mestras do bem. Essa é uma expressão extremamente significativa. Todas as mulheres mais velhas na igreja, e quando eu falo mais velhas, não somente no sentido de idosas, mas no sentido de maturidade também, essas mulheres, elas necessariamente têm que ter a capacidade de ensinar a outras o bem. Nossas crianças, a outras mulheres, têm que ser mestras do bem. Olha que responsabilidade. Por isso que a carta aqui, colocar em ordem a igreja. Mulheres, não sejam ociosas. Aprendam o bem para ensinarem o bem. Porque você nunca vai poder ensinar algo que você não conhece. A gente tem um irmão, né, que a gente conhece, que a gente chama ele de curioso. Porque se disser assim: olha, tem um problema elétrico, não, eu vou ajudar. Cuidado. Olhe por esse irmão. Tem um problema de pintura. Cuidado. Oh Deus. Né? Fazer a tinta. O perfume, né? Ou coisas semelhantes. Então, cuidado, porque às vezes a pessoa tem a boa vontade, mas ela não tem um preparo específico.
Então, em vez de ajudar, a pessoa vai aumentar o dano. Então, cuidado. A pessoa tem que saber o que está fazendo. Mais especificamente, em relação à palavra de Deus. Então é tão triste a gente ver na igreja a pessoa dizendo, não concordo com isso ou com aquilo. Eu digo, sim, e você não concorda baseado em que argumento? E a pessoa não tem argumento. Ela não estudou, ela simplesmente diz, não, eu acho que está errado. Mas como assim está errado? Qual foi o versículo bíblico, qual é a parte da Bíblia que você está dizendo que apoia a maneira de você dizer que não concorda com isso? Então, a gente vê na igreja muitas pessoas dizendo, eu sinto que isso não está certo. Eu sinto? Como assim eu sinto? A gente não sente, a gente sabe. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem. Eu sei em quem tenho crido. E Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Então nós como cristãos precisamos ter convicção da verdade que cremos. Isso é que chama fé. Fé é a firme convicção daquilo que a gente espera. E por que a gente espera determinadas coisas? Porque Deus revelou. Então eu sei que eu posso esperar isso. Por exemplo, hoje pela manhã os irmãos cantaram, o último louvor, se eu não me engano, foi Jesus vai voltar, não foi isso? Então, por que a gente acredita nisso? Porque está escrito. Ele vai voltar. Da mesma maneira como ele subiu, e todos viram lá, que quase 500 pessoas viram ele subindo aos céus, ele vai voltar. E não só quase 500 pessoas vão ver quando ele voltar, mas o mundo inteiro verá a sua volta. A gente sabe disso. Quando a gente ceia, a gente lembra disso. Aquele que deu a vida por nós. Então temos os elementos do pão e do suco. Nós lembramos que aquele que deu a vida por nós, ele vai voltar e nos levar para que eternamente estejamos ao seu lado no céu. Essa é uma firme convicção que temos. Por isso sejam mestras do bem. Versículo 4. A fim de instruírem as jovens ou as mulheres mais jovens. Olha como é importante, irmãos, essa instrução das mulheres mais velhas, das mulheres mais experientes em relação às mulheres mais novas, a fim de instruírem as jovens. E aqui um exemplo, recém-casadas, principalmente, pois a natureza do homem é essa. A pessoa, quando ela não se casa, isso é uma exceção. É o que a gente chama de celibato. A pessoa não se casa. Há um chamado específico para algum grupo de pessoas, diminuto, diga-se de passagem, a não se casarem. Mas aqueles que se casam, que são a maioria, olha que coisa. Ensinem as mulheres recém-casadas. Parece que esse texto foi escrito para hoje, né? Não tem 2000 anos. Amarem ao marido. E esse é um texto que pega muita irmã em Cristo desprevenida. Uma vez eu tive uma conversa com a irmã em Cristo, que por acaso era minha esposa, e ela dizendo, eu não preciso amar você, eu só preciso honrar. Escrito na Bíblia que o homem deve amar a esposa e que a esposa deve honrar o seu marido. Aí eu peguei essa passagem aqui e disse, olha aqui, você está errado. Aí ela viu que ela estava errada. Não tem como a esposa honrar o marido sem amá-lo. Isso vale pra gente também. Então a Bíblia diz, honra o pai e a mãe. A gente vai honrar o nosso pai e a nossa mãe se a gente não ama eles? Não existe honra desprovida de amor. Mas é um complemento, é uma demonstração de amor, a honra. Então aqui cuidado, instruir as mulheres mais novas a amarem ao seu marido. E a gente vê na igreja pessoas sendo estimuladas ao divórcio. A Bíblia diz que Deus abomina o divórcio. Há causas que a Bíblia autoriza o divórcio. Causas não, uma só. Qual é? Adultério. E só essa. Ah, mas é porque a gente não combina mais. Combina? E é o quê? É jogo de carta? É quebra-cabeça que uma peça cola com a outra assim? É por isso que essas expressões que a gente ouve no meio evangélico têm que ser combatidas. Ah, eu vou achar, como é o nome? A minha tampa da panela. Vai achar. Então, a gente às vezes se casa, e tem até um livro de um pastor, e é bíblico esse livro, pastor americano,
Ele fala dessa realidade, que muitas pessoas é mais ou menos o contrário das historinhas de infantis. Então existe uma historinha infantil em que o príncipe é amaldiçoado e vira um sapo, não é? A princesa e o sapo, não é um negócio assim? E aí a princesa vai lá dar um beijinho no sapo e o sapo vira o príncipe. Aí diz que no meio cristão é o contrário. Você se casa achando que é um príncipe. Aí quando você dá um beijo no marido, ele vira um sapo, você diz, varão. E agora? Varoa. Aí você vai para amiga cristã, né? A mulher mais velha na fé cristã, uma irmã madura na fé, experiente. É sapo. Oh Deus. Não orou? Receba! E continue orando, porque Deus tem poder para mudar. Ele tem poder para mudar luz em trevas. Olha que coisa interessante. Por pior que seja o seu marido, ele não chega aos pés de Nabal. Toda mulher cristã deveria ler essa passagem que fala da esposa de Nabal. Como é o nome dela? Abigail. Nabal era um perverso, ruim. E Abigail era uma mulher de Deus. Você fala, rapaz, como esses camaradas se ajuntaram? Naquela época, irmãos, os casamentos eram feitos pelos pais. E Abigail foi dada a Nabal. Ela se divorciou dele, tratou ele com desrespeito. Ela salvou a vida dele. Davi ia matar ele. Ela foi lá para salvar a vida do seu marido e das pessoas que estavam na casa, como uma mulher virtuosa. Ela foi lá e levou comida para quando Davi já estava no seu coração impelido a ir lá matar todo mundo. Então, quando você achar que seu esposo não presta, lembre de Nabal. Senhor, Senhor, aleluia. Oh, glória. Então as mulheres mais velhas instruam as mulheres mais novas, principalmente as recém-casadas, amarem os maridos e seus filhos. Percebeu a ordem? Primeiro é quem? O marido. E depois? Meus filhos. Mas agora, quando a gente vê na nossa sociedade, primeiro parece que é o filho. É verdade. Nasce um filho, casal tá lá. Aí parece casou, aí aquele ambiente, né, de marido e mulher. Tudo bem que você começa a ver que não é tanto quanto você esperava, né? Porque quando você está nessa fase de orar, porque crente não namora, crente ora. Aí você está orando, e aí você vê sempre o seu futuro marido ou futura esposa na igreja bonito, cheiroso, bem arrumado. Aí casou. Aí você descobre que tem bafo, que aquela aparência tinha maquiagem. E solta com. E aí você vai descobrindo algumas coisas, mas aí até aí aceitável. Aí vem o filho, ou a filha, ou os filhos no plural. E a gente, quem tem filho e filha e filhos no plural, sabe que filhos dão trabalho. E aí de repente a esposa, ela é tentada a dar prioridade aos filhos e a colocar o marido em segundo plano. Isso está errado. Você tem que dar prioridade ao seu marido e aos seus filhos. Ah, mas tem que fazer as duas coisas. Por exemplo, agora, se você fosse escolher entre o seu coração bater e o seu pulmão respirar, você pode escolher entre essas duas coisas? Se deixar de respirar, morre. Se o coração deixar de bater, morre também. É como uma vez perguntaram a um cristão: e aí, para você, o que é mais importante, a oração ou a leitura da Bíblia? A resposta desse cristão foi muito sábia. Pelo Espírito, ele disse: pergunte a um passarinho qual é a asa mais importante para ele voar, se é a asa da direita ou da esquerda. Então, qual é a asa mais importante? Sem uma asa, ele não vai voar. Então, é a mesma coisa. Mas há uma ordem: marido ou esposa também vale, e filhos. Mas a gente vê na nossa sociedade uma inversão de valores. E parece que o antibíblico virou normal. Quando você age de maneira bíblica, você é visto como anormal. Versículo 5: a serem sensatas. Olha, as mulheres praticamente estão vendo aqui a definição das irmãs. Amém? Aleluias! Glória a Deus! Mas que recentemente teve um estudo bíblico, né? Estou cheio do Espírito Santo.
sensatas, pessoas que pensam corretamente sobre as questões que lhes são apresentadas. Já falamos que sensatez é isso, essa aptidão de fazer o que é certo, saber o que é certo. Honestas, olha a honestidade, olha que coisa, é importante a pessoa ser honesta, com certeza. Uma pessoa honesta necessariamente vai para o céu? Não. Mas aquele que vai para o céu, ele é honesto. Glória a Deus. Sejam honestas, sejam boas donas de casa. Aí tem gente que vai dizer que isso é machismo. Não, isso não é machismo, não, isso é biblismo. Então, na Bíblia, as mulheres, elas têm essa responsabilidade. Tanto têm essa responsabilidade, como elas têm um poder que o homem não tem. Qual é? Destruir as suas casas. Sabia que uma mulher, ela pode ser demolidora, mas que o homem não precisa nem de músculo, nem de força, nem de bomba. A Bíblia vai dizer que as mulheres, elas edificam a sua casa, as mulheres sábias edificam a sua casa, mas as tolas destroem com as suas próprias mãos. Você vê que não fala do homem, fala da mulher. Mais uma vez, funções. A responsabilidade, por exemplo, que a liderança bíblica tem na igreja. Por isso, a Bíblia fala de maneira clara, a liderança bíblica, ela é exclusivamente masculina. Mas a responsabilidade no lar, ela é muito maior da esposa do que do marido. No sentido prático, no sentido espiritual, o marido é o sacerdote do lar. Se ele for cristão, é lógico. Mas no sentido prático, de cuidar das coisas de casa, de procurar fazer da casa um ambiente sadio e santo, essa responsabilidade é das mulheres. Deus organizou assim. Se você está achando ruim, o seu problema não é com o pastor que prega isso, nem com a Bíblia que está escrito isso, é com Deus que sancionou dessa forma. Amém. Quando ele fez desde o Éden, ele criou o homem e a mulher e deu a eles funções respectivas que devem ser vividas pelos cristãos. Diz que quando Jesus foi questionado sobre o divórcio, ele vai para o Éden. Ele não vai para os rabinos da época, diz, o rabino fulano de tal ensina assim, o rabino fulano de tal. Não, quando Deus criou Adão e Eva, é assim, e o que Deus uniu, não separe o homem. Ele vai para lá para o começo. E nós deveríamos estar sempre atentos a essa realidade. Amarem, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas. Olha o que é uma pessoa bondosa? É uma pessoa que faz aquilo que é bom. É como está escrito lá, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, fé e domínio próprio. Olha essa característica que Paulo fala para Tito: admoestar as mulheres de Creta. E por que tudo isso? Vamos voltar um pouquinho, só para a gente entender. Eu queria concluir 2 e 3 hoje. Já percebi que não vai, então tranquilo. Mas vamos absorver o que está sendo ensinado. Qual a definição da sociedade de Creta? Versículo 12. Os próprios cretenses tinham uma visão acerca de si. Então, se você perguntar para um ímpio o que ele pensa do mundo, ele vai dizer: rapaz, o mundo está uma loucura. Um ímpio diz isso. O ímpio diz: a desonestidade é o padrão, a imoralidade virou normal. O ímpio consegue enxergar essas coisas. Então, olhe, os cretenses também. Olha o que os cretenses diziam a seu próprio respeito no versículo 12 do capítulo 1. A gente falou isso na sexta. Foi mesmo dentre eles um seu profeta. Em algumas traduções diz um poeta, que disse acerca dos próprios cretenses, dos próprios habitantes da ilha de Creta. Eles tinham essas características. Eles eram sempre mentirosos. Já imaginou? Quando você perguntasse para alguém na ilha de Creta que horas são, até isso ele mentia. Então, agora são 10h30, que horas são?
2 da tarde. Então, eles eram tendentes à mentira. Feras terríveis, eram pessoas violentas. Procuravam resolver as coisas com a violência e preguiçosos. Ventres preguiçosos. Essa era a definição dos cretentes. Por isso que Paulo está falando para Tito admoestar as mulheres nesse sentido. Porque antes, no passado, quando a gente era treva, isso tanto para homem quanto para mulher, a gente tinha um jeito de vida. Agora a gente é crente. Nós fomos feitos uma nova criatura. Então a gente tem um novo estilo de vida também. Então aqui ele diz: sejam sensatas, voltando agora para o versículo 5 do capítulo 2, sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, a machismo. Por isso que eu não gosto. Como pastor vence nessas coisas. Era para falar o quê? Lucas. A gente está estudando o projeto de Lucas. O pastor diz que vai ensinar a carta de Tito. Que absurdo. Mas meu filho, a carta de Tito está na Bíblia ou não? E essa frase está na Bíblia ou não? E você vai praticar ou não? Não sei, pastor, estou pensando. Porque aqui, sujeitas ao marido. E aí eu vou contar uma coisa que alguns vão reprovar, porque algumas pessoas acham que ser cristão significa estar o tempo todo triste. Esse paradoxo do cristianismo. O cristão, ao mesmo tempo que ele é muito triste, porque ele sabe que ele ainda é pecador e luta contra o seu pecado, e o mundo que ele vive é pecador e peca cada vez mais, mas o cristão tem uma alegria que o mundo não conhece. Esse paradoxo. O cristão é a pessoa mais triste, mas é também a mais alegre do mundo. Não é por acaso que o fruto do Espírito é alegria. Então, quando a gente se alegra na palavra de Deus, isso é bíblico. Davi, quando ele ia para a casa de Deus, ele ia chateado? Eu vou para a casa de Deus, coisa chata. Vou fechar minha cara. Alegrei-me quando fui chamado à casa do Senhor. Isso foi inclusive um motivo de reprovação da parte de Deus em relação a Mical. Davi, quando a arca de Deus foi trazida para Jerusalém, ele estava se alegrando, dançando, junto com as pessoas. E Mical, que era filha de rei, ficou extremamente revoltada. Davi, você está se comportando como um qualquer, você é um rei. E Davi disse: eu era o pastor de ovelhas. E foi esse Deus Todo-Poderoso que me colocou como rei. Eu não vou me alegrar com ele. Então, um cristão que não se alegra com as coisas de Deus, ele vai se alegrar com o quê? E um cristão que não está alegre com nada, de onde vem a sua força? Porque a Bíblia diz que a alegria no Senhor é a nossa força. Então, cuidado, irmãos, pois a Bíblia está sempre certa. Então aqui ele diz: cuidado, sejam sujeitas ao marido. E o que é estar sujeito ao marido? Sujeita ao marido, irmãos, naquilo que não é contra a Bíblia. Então vamos imaginar que uma irmã é casada e o marido diz: ou Cristo ou eu. Qual é a resposta? Cristo. E esse assunto está em 1 Coríntios capítulo 7, para aqueles que tiverem maior dúvida. Então, sujeitas ao marido, aqui no mesmo contexto de sujeitas a nós todos, né? Estamos sujeitos às autoridades, mas naquilo que não é contrário à Bíblia, que não é contrário à ordenança de Deus. Então, cuidado. Mas naquilo que não é contrário, tem que se sujeitar. Vamos imaginar que o seu marido só quer comer feijão, mas que de vez em quando você queria um macarrão. Aí você ora para Deus agir no seu marido. E aí o seu marido vai dizer: não, faça um macarrão hoje. Aí você vai saber que foi Deus. Né? Então, por que isso? Porque eu falei um assunto bobo, mas é nessas pequenas coisas. Tem uma expressão, se eu não me engano, é de um pastor que foi missionário na China, Hudson Taylor. E ele diz mais ou menos assim, quero me lembrar: uma pequena coisa é uma pequena coisa, mas a fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa. A fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa.
Aí você diz, isso é bíblico? É claro. Ruth solteiro foi um homem extremamente bíblico. E a Bíblia diz, aquele que não é fiel no pouco, não vai ser muito. Então, se você não é fiel nas pequenas coisas, não venha me dizer que você é fiel nas grandes coisas, que você não é. A Bíblia já diz isso. Então, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Não é vergonhoso, irmãos? Quando você vê pessoas da igreja, pessoas da congregação, dando um mau testemunho fora. Aí vem às vezes um familiar, vem um vizinho e diz, quando disse que a crente estava fazendo isso e aquilo. E era errado o que a pessoa estava fazendo. Não é o diabo que se levantou, não. É o cristão que estava fazendo algo errado. Não é triste quando a gente vê isso? Então, cuidado. Cuidado para que você não seja motivo de escândalo, motivo de tropeço, motivo de difamar o caminho de Deus. Isso aqui não está restrito apenas ao sexo feminino, mas a ambos os gêneros, tanto homem quanto mulher. Para não difamarmos o caminho do Senhor. Agora ele vai falar de uma terceira classe de pessoas na igreja, os moços, as pessoas mais novas. E a gente tem visto uma anomalia nos nossos dias, que é o quê? Culto de jovens. E o que é culto de jovens? Para a gente definir culto de jovens, é gente que não sabe nada, falando com pessoas que sabem menos ainda, a continuarem sem saber nada a respeito de Deus. Seria uma definição bem boazinha do que seria um culto de jovens. Então, quando você está numa creche, quem já foi numa creche? Numa creche, quem está tomando conta das crianças é outra criança? Não tem adultos supervisionando? Quando você entra numa sala de aula, quem está ensinando é uma criança ou é um professor? Mas parece que o pessoal da igreja esqueceu isso. Então, o culto de jovem, que dia é aqui na igreja? Domingo, de manhã. Tem sexta, tem terça, tem estudo de jovens na segunda-feira. Porque os jovens têm que estar junto com os mais velhos. É assim que se aprende. A gente tem, sabe, o que é culto de jovens? É o mundo invadindo a igreja. Então os jovens acham de repente uma pregação como a de hoje chata. E eles querem um estilo de culto diferente, despojado. Não tem estilo de culto despojado. O culto tem que ser santo e reverente. Por isso, cuidado com o que você vê. A gente teve a tristeza ontem da 30ª Marcha para Jesus em São Paulo. Não vai ter na Bahia, viu? Eu acho que é mês que vem aqui. E é um absurdo, né? Essa mistura de movimento evangélico com politicagem, com imoralidade, com tudo de errado. E o nome de Jesus no meio. Marcha para Jesus só tem uma: renuncie a tudo, tome a sua cruz e siga Jesus. Essa é a única marcha. O que a gente tem visto nos nossos dias são doutrinas diabólicas sendo propagadas em ambiente religioso. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos, porque a ideia é que as pessoas mais jovens, elas são normalmente o quê? Ansiosas. Você percebeu? Quem tem filho e filha, adolescente, ou numa idade assim, às vezes até a irmã Aline que está ali atrás, né, que tá na faculdade, e tem outras que estão fazendo Enem. Uma característica dessas pessoas nessa idade assim, né, em formação, é a ansiedade. A pressa para tudo. E ser criterioso, tenha cuidado nas suas escolhas. Uma das coisas que os jovens muitas vezes não aprendem, e quando aprendem é de uma maneira muito dolorosa, é que toda escolha traz consequência. E às vezes a gente, quando é jovem, pensa que não. A gente pensa que vai fazer isso e que não vai dar em nada. Dá. Tem um jovem mesmo que ele achou que a lei da gravidade não valia.
Aí ele viu uma manga bonita, ele jogou um pedaço de madeira e ele ficou esperando a manga cair e o pedaço de madeira subir aos céus. Mas foi o contrário. A manga continuou no pé, o pedaço de madeira voltou e abriu a cabeça dele. Nossa. Ele está bem aqui. Salva. Ele era jovem quando ele fez isso. Não entendia ainda a respeito da lei da gravidade. Socorro, Deus. Então, os jovens, sejam criteriosos, cuidado com as suas escolhas. Vou dar um exemplo aqui, muito clássico nos nossos dias e essencial. A maioria dos nossos jovens estão escolhendo carreiras simplesmente por dinheiro. Aí você pega uma revista, né? Eu sou velho, né? Mas não existe mais revista, hoje é esse negócio digital, né? Podcast, outro dia é podcast. A pessoa pega um podcast a respeito de emprego e diz, olha, os empregos que estão crescendo, que estão em ascensão, é a área tal e a área tal, mas a pessoa não tem nenhuma afinidade com aquilo. Mas é o que dá dinheiro. Aí a pessoa vai e faz aquilo, porque dá dinheiro. Então, cuidado, jovem, não escolha uma carreira porque dá dinheiro. Olha, Deus quando te criou, Ele colocou características específicas em você, que faz de você uma pessoa única. Glória a Deus. Você sabia que por mais que a gente seja parecido, e ainda que tivesse aqui, não tem ainda, mas ainda que tivesse aqui no nosso meio gêmeos idênticos, você sabia que existe algo chamado impressão digital, que é diferente? Olha que coisa, quem fez isso? Será que foi a evolução? Será que a teoria de Darwin está certa? Não, foi Deus. Mostrando que cada pessoa é uma criação única. Por isso, a gente tem a altura que tem, a quantidade de cabelo que tem. A gente tem uma tendência, a gente vê na igreja pessoas que comem bastante e não engordam. Oh, Senhor Jesus. E a gente vê pessoas que, como a gente já, né, pelo testemunho, pastor, não como nada. Aí você diz, irmão, para de mentir. Mas realmente tem pessoas que têm uma tendência a ganhar peso mais facilmente. Isso é explicado até pela medicina. Então, há uma tendência, como por exemplo, tem pessoas que têm tendência a ter diabetes. Isso é genético muitas vezes. Tem pessoas que têm tendência a ter doença do coração. Tendência a ter problema de vista. Isso é o que? Deus criou a gente de uma forma. Então, aí no pacote ele botou o que tinha que ser colocado. Cada um de nós somos diferentes. Mesmo quando somos feitos uma nova criatura e caminhamos na mesma direção, que é sermos cada vez mais parecidos com Cristo, mas temos a nossa individualidade. Por isso que o próprio Senhor diz, no corpo de Cristo não é todo mundo olho, não é todo mundo boca, não é todo mundo nariz, não é todo mundo ouvido. Cada um tem sua função aqui e a função é correspondente com a criação de Deus. E quando eu falo criação de Deus, é a criação de Deus específica, no seu caso e no meu, nos fazendo um. Então aqui ele diz, cuidado, jovens, essa idade é muito perigosa. E escolhas que você faz quando é jovem, às vezes eles trarão consequências a vida inteira. Verdade. Tem um caso mesmo, se eu não me engano, na Inglaterra, crianças, adolescentes, né? Seriam classificados como adolescentes, acho que 13, 14 anos. Eles, brincando, acabaram assassinando outra criança mais nova. E eles estão presos. E lá não é igual ao Brasil, que a penalidade, né, é com 18 anos, que as pessoas são condenadas. E que até então a idade penal, né, até atingir essa idade, há um outro tipo de tentativa de ressocializar esse jovem. Não, em determinados países não tem isso. E esses jovens, eles vão passar a vida inteira na prisão. Eles foram condenados à prisão perpétua. Já imaginou isso? 13, 14, 15 anos. Quando eles fizerem 30 anos na prisão, 40 na prisão, se não morrerem antes, né? 50, 60, 70, 80, 90 na prisão. No país deles tem prisão perpétua. Não é como no Brasil que você pode ser condenado a 1000 anos, né? No direito penal você vai ver isso.
Você pode ser condenado 1000 anos de prisão, mas o máximo que uma pessoa cumpre é 30 anos. Agora aumentou? 40. Na minha época era 30. É mudança, né? Então, 40 anos. Você foi condenado a 2000 anos de prisão. Tem casos assim, pessoas que estão respondendo a centenas de processos. Mas cumpriu 40, é solto. Mas imagine 40 anos na prisão. Vamos imaginar que um jovem com 19 anos entrou na prisão e ele vai sair com 59. Você acha isso bom? Isso é se ele sair, né? E a probabilidade de ser morto lá dentro é muito grande. Então, olhe como é importante essas escolhas feitas por jovens. Olha a responsabilidade da gente, enquanto pais, enquanto tutores. E isso vale tanto para pais, quanto para avós, tios. A gente que tem influência sobre os mais jovens, de influenciá-los ao caminho correto. Ainda mais no ambiente da igreja. Da igreja. Se a gente entendesse isso, as mulheres da igreja dariam mais ênfase. Me perdoem a sinceridade, mas as mulheres da igreja dariam mais ênfase a cuidar das nossas crianças e adolescentes. Às vezes é visto como um ministério de segundo plano na igreja, não é de segundo plano, não, é de total importância. Glória a Deus. Então aqui ele diz, quanto aos moços, de igual modo, exorta-os em todas as coisas, sejam criteriosos. Então vocês jovens que estão aqui hoje, Bodocó, tá prestando atenção? Tá prestando atenção, olhando ali pra mim, ó. As crianças ficavam tudo com medo de eu dizer o nome delas. Depois eu disse dele. Então, você tem que tomar cuidado com as suas escolhas. Minha mãe, uma vez ela disse, eu morava no interior, minha irmã está ali de prova, eu tinha talvez a idade, você está com quantos anos? 9, eu era mais novo que você, eu tinha 7 mais ou menos, 6. E lá na minha casa, a gente morava numa casa no interior e tinha 2 pias grandes e eu gostava de tomar banho na pia. E eu gostava de tomar banho na pia brincando de sabão e com copo de vidro. Que combinação boa, né? Cabeça de uma criança não tem problema. E minha mãe sempre dizia, Nino, meu filho. Nino, sou eu. Aqueles que não conhecem, Nino. Quem me deu esse apelido foi a irmã Mirella. Não conseguia me chamar de Nizam, e achava que era difícil, me chamava Nino, ficou. E ela dizia, minha mãe, olha, não brinque. E existiam 2 funcionárias, 2 babás que tomavam conta da gente. Mas elas achavam que o que minha mãe disse, né, era exagero. E aí eu estava lá brincando com um copo de vidro. E sabão com vidro escorrega. O copo escorregou, eu fui tentar pegar e eu caí da pia em cima do copo de vidro quebrado. E eu tenho várias partes do meu corpo que tem cortes profundos. E tive um corte que foi muito próximo ao coração, que ficou bem perto. E eu era muito jovem. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente pensa às vezes que determinadas escolhas não vão produzir consequências. Vão produzir consequências sim. E às vezes consequências, preste atenção, irreversíveis. Mas a gente tem visto o assassinato de crianças que muitas vezes não deram a devida atenção aos seus pais. Vocês já perceberam que a idade do envolvimento das pessoas no tráfico de drogas está cada vez menor? Antigamente uma pessoa para se envolver no tráfico de drogas ele tinha 15, 16 anos. Agora pessoas com 9 anos estão envolvidas. Então cuidado, irmãos. Cuidado com as suas escolhas, principalmente jovens que estão aqui, cuidado com as influências que vocês recebem. Versículo 7, agora o apóstolo Paulo faz uma exortação ao próprio Tito. Olha que coisa. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras, porque de nada adianta a gente pregar uma coisa e a gente não viver ela. Como é que a gente vai ensinar uma coisa que a gente não pratica? É o pai que diz, meu filho, não minta. Aí ele vai na churrascaria. E na churrascaria diz que crianças abaixo de 10 anos não pagam.
mas o filho já tem 13. Aí o garçom pergunta: seu filho tem quantos anos? 9. E é desse tamanho. É porque lá na minha casa o mundo é grande. Aí você acha que você foi esperto. Não, você acabou de mentir na frente do seu filho. Aí você mais tarde, você liga pro seu filho e diz: filho, você está onde? O filho diz: está na escola. Aí você passa e vê o seu filho na rua. Aí o filho diz: mas meu filho, você mentiu para mim. Você disse que estava na escola, eu passei e vi que você estava na rua brincando com seus colegas. Oh, meu pai, mas você não mente? Eu também minto. E a gente semos tudo crente. Semos não. Por isso, cuidado. O exemplo é uma forma da gente testificar o ensino. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. De boas? Então não tem espaço para ociosidade na igreja. Não tem espaço para passividade. Por isso que as pessoas que vêm para a igreja e somente ouvem o culto e não participam ativamente daquilo que é feito no ambiente de congregação local, eles não só estão perdendo a oportunidade de fazer algo para a glória de Cristo, como eles estão também testificando que a salvação deles ainda não está certa. Tem muitas pessoas hoje que acham que são salvos, mas que não são. Por isso que naquele grande dia, o Senhor Jesus diz: muitos dirão, Senhor, Senhor, e Ele vai dizer: eu não os conheço. Temos que ter uma vida que testifique a nossa eleição. Como? Vivendo debaixo do padrão de boas obras. E ele continua no versículo 7, no ensino mostra integridade. É o que Paulo falou com a gente no capítulo 20 de Atos. Eu li para vocês aqui no começo. Eu preguei toda a palavra de Deus. A ideia de integridade fala de totalidade. Então, fala de você ser fiel no todo, não em uma parte. O que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa que procura viver uma vida correta em todas as áreas, não só em algumas. Então, mostra integridade, reverência. Mostra que aquilo é levado a sério por você. Linguagem sadia. Linguagem sadia, quando a gente for falar, tem que tomar cuidado, evitar determinadas palavras, que só o mencionar já é vergonhoso. Irrepreensível. Mais uma vez aparece essa expressão, irrepreensível. Eu já expliquei a vocês na sexta-feira. Irrepreensível não é aquele que é perfeito, mas é aquele que está sendo aperfeiçoado. Esse é irrepreensível. É uma pessoa que está ele mesmo, de acordo com a palavra de Deus. E quando ele é exortado por alguém em relação a um erro, e ele se arrepende, ele busca abandonar o erro. O irrepreensível é aquele que confessa e deixa, e ele sempre alcançará misericórdia. Irrepreensível. Mais uma vez ele continua e diz: para que o adversário seja envergonhado. Quem é o adversário, irmãos? O diabo. A gente está aqui na igreja, o Senhor Jesus está aqui com a gente não tem dúvida disso. O Espírito Santo está testificando a palavra no coração dos crentes. Amém, aleluia. E o diabo também está por aqui. Quem lembra da parábola do semeador? Quando a palavra de Deus é pregada, o diabo fica como uma ave voando ao derredor, vendo os mais desatentos, aqueles que deixam a semente cair e não absorvem. Aí ele vem rapidamente e rouba. Como é importante você estar prestando atenção àquilo que está sendo ministrado, para que o diabo não roube o conhecimento que você deveria absorver para a sua própria segurança. Continuando. Sejam irrepreensíveis, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma de dizer a nosso respeito. Como é bonito, irmãos, quando um cristão vive de maneira cristã. Parece até redundância, né? Mas hoje em dia não, hoje em dia é essencial.
Será que você que se diz cristão, vive de maneira cristã? E o que é viver de maneira cristã? Todo aquele que diz estar em Cristo tem que andar como ele andou. Então isso é viver de maneira cristã, viver como Cristo. Fazer o que Cristo faria no seu lugar. Então, para que não haja indignidade nenhuma a dizer a nosso respeito, é tão bonito quando nós damos testemunho de que há uma diferença entre nós e o mundo. Uma das áreas mais difíceis de dar um bom testemunho é justamente na área financeira. É impressionante quando a gente vai em determinados lugares, quando nós vamos em determinados lugares, como banco, e hoje em dia, né, em virtude da digitalização das coisas, né, da evolução da informática, mas antigamente você via aquelas filas em banco, e quando você vai nesses ambientes, shopping center, onde tem vinculação, né, de dinheiro, você não sabe diferenciar quem é cristão, não. Porque o comportamento é igual, não deveria. O cristão é a luz do mundo e o sal da terra. Ou seja, a nossa mera presença deveria indicar a presença de Cristo naquele lugar. Nosso comportamento. E aí, rapaz, está na promoção, por que você não compra isso? Ah, porque eu não preciso. Não, mas é uma oportunidade única. Não, se Deus quiser que eu tenha no futuro, Ele me dá. Ou Ele me direciona a comprar, mas hoje eu não preciso. As pessoas, quando têm informações acerca de dinheiro, elas sempre se desesperam e discutem. O cristão deveria entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. Então, não há motivo para o cristão se desesperar. Mas é algo assim muito triste o testemunho de pessoas que se dizem cristãs. Perdão. Continuando, para a gente concluir. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. E a gente vive num sistema onde temos leis que vinculam o trabalho, né, que determinam como o trabalho deve ser feito, a remuneração, a quantidade de dias trabalhados. Existem leis específicas para isso. Na época de Paulo não tinha. Mas olha que coisa. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. Você é cristão, você trabalha no lugar em que a pessoa que coordena o lugar, o seu patrão, o dono da empresa, é uma pessoa que age maldosamente. Então você vai ter uma tendência a pagar o mal com o mal. E você vai ter que lutar contra isso. Porque o cristão, ele paga o mal com o bem em todas as áreas, inclusive na área do trabalho. Também vai ver, também o meu chefe vai ver. Vou botar logo um monte de atestado. Vou ficar não sei quantos dias sem ir. Não quer trabalhar no lugar, você ora. E você apresenta a sua necessidade a Deus. Se Deus quiser que você fique naquele lugar mesmo, num ambiente assim hostil, é uma oportunidade de dar um bom testemunho. De mostrar que você é diferente. De que você, como eu disse, não paga o mal com o mal. Você paga o mal com o bem. Isso vai trazer, como a Bíblia vai dizer, isso coloca pedras de fogo na cabeça de quem vê e na cabeça de quem sente. Um patrão que trata mal o funcionário vai e responde como sendo um funcionário de excelência. Esse patrão vai ficar como? Com a pulga da orelha. Ele está fazendo isso porque ele vai botar na justiça.
Eu acho que eu vou começar a tratar bem ele. Os outros funcionários. Você, rapaz, por que você é bobo? Você age tão corretamente, sendo que o nosso patrão, ele não merece isso. Mas você tem a oportunidade de dar o quê? Um testemunho evangélico. Eu não merecia a salvação que eu recebi em Cristo, mas Cristo me salvou. O mínimo que eu posso fazer é viver de uma forma a demonstrar para as pessoas que eu não sou mais quem eu era. Eu sou uma nova criatura. E essa nova criatura paga o mal com o bem. Olha, às vezes a pessoa, eu queria tanta oportunidade de evangelizar no meu trabalho. Seu testemunho vai abrir portas para você evangelizar em qualquer ambiente, inclusive no seu trabalho. Porque se você for um cristão no seu trabalho, você vai ser diferente da maioria. Então olhe como é importante o que está sendo dito aqui. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. Eita glória. Não sejam Respondões. Revela, Jesus. Não furtem. Eita. Mas eu não furtei, eu peguei o que estava ali. E olha que quando Paulo falou isso, não tinha as câmeras. Hoje em dia você tem câmera em tudo quanto é lugar, né? Principalmente nos lugares onde se colocam depósitos, né, de bens. Não furtem. Paulo está dizendo, pode ser que não tenha câmera. Naquela época nem tinha tecnologia para isso. Mas Deus está vendo. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem. O que significa ornar? Embelezar. Ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus. Como que se embeleza a doutrina de Deus? Vivendo ela. O pessoal olha e diz, mas rapaz, você age desse jeito, por quê? Porque eu sou crente. Quer estudar a Bíblia comigo para você aprender como é maravilhoso viver desse jeito? Então olha que coisa, que oportunidade boa. Mas às vezes a gente não tem essa oportunidade. Por quê? Porque a gente não vive desse jeito. A fim de ornar em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então há uma doutrina, irmãos. Há um conjunto de ensinos. Jesus nos ensinou uma forma de viver. O irmão José tem ministrado aqui nas terças-feiras o Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte? Um conjunto de ensinos. Tem outras passagens dos evangelhos iguais, onde Jesus vai ensinando, como o jovem que se aproxima dele, não sei se é jovem, mas o homem que se aproxima dele diz, mestre, fala para o meu irmão dividir a herança comigo. Jesus diz, quem me constituiu juiz ou partidor entre vocês? Não, mas eu tenho uma coisa a lhe ensinar. A vida de um homem não constitui, não é formada pela quantidade de bens que ele possui. E aí ensinou. Ele contou uma parábola para testificar o ensino. Um homem rico teve uma grande colheita, uma colheita tão grande, não tinha como recolher tudo nos seus celeiros. Então ele pensou consigo mesmo, destruirei os meus celeiros, farei outros maiores ainda, para que eu tenha como guardar toda a minha colheita. E então quando eu fizer tudo, os celeiros novos, e colher tudo, essa grande colheita, eu vou viver regaladamente. Aí ele destrói, faz celeiro novo, colhe a colheita. No dia que colheu o último grão, que ele diz, agora minha vida é só vitória. Agora é bênção pura. Deus brada do céu. E a expressão é essa mesmo. Louco, ainda hoje virei buscar a tua alma. E tudo o que você preparou, olha todo o trabalho que esse homem teve, para quem será? Jesus ensina que o homem pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Os ensinos estão de maneiras sucessivas na Bíblia, mas muitos tapam os seus ouvidos para a lei de Deus, e por isso até a sua oração se faz abominável. Cuidado, se
Você diz, não, mas eu oro. Mas você ora como? Qual é o contexto da sua oração? Versículo 11, concluindo já, irmãos, vou parar no capítulo 2. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E todos os homens, irmãos, não é aqui uma defesa do universalismo, como alguns pensam. Não, o Senhor vai salvar todo mundo, mesmo a pessoa vivendo sem Cristo. Não, todos os homens, o contexto é todo tipo de homem. Seja ele judeu ou grego, seja ele judeu ou gentio, seja ele do Oriente Médio, da Europa, da Ásia, da África, da América, ele vai salvar todo tipo de homem, seja ele patrão ou empregado, ele vai salvar todo tipo de homem. É isso que Paulo está mostrando aqui a Tito. O Evangelho de Deus não está restrito a uma classe específica de pessoas. Não, Deus vai salvar só os pobres. Não, Deus vai salvar só os ricos. Não, Deus não vai salvar nem pobre nem rico, porque eles têm defeito. Deus vai salvar a classe média. Não. Deus, Ele manifestou a sua graça e Ele vai salvar todo tipo de homem. Por isso que lá em Apocalipse nós vemos que diante do Senhor tem pessoas de todos os povos, línguas e nações. A ideia é essa. Todo tipo de. E não uma ideia de que as pessoas serão salvas mesmo sem crer em Cristo e sem viver de uma forma cristocêntrica. Versículo 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Renegadas. O que significa renegar? Renunciar. Colocar de lado, lutar contra. Lutar contra o quê? A impiedade. A impiedade, não só a impiedade do mundo, mas principalmente a impiedade que cresce dentro de nós. Mas pastor, eu já sou um crente, eu já tenho o Espírito Santo, amém, eu creio. Mas o velho homem ainda está aí. E eu vou dar um exemplo. Ontem eu estava passando por um lugar e tinha uma pessoa que estava com aquele instrumento, eu não sei como é que chama, cortando grama. Aquele cortador, parece um ventiladorzinho, né? E aí vai cortando a grama assim. Aquela grama que ele cortou, daqui a alguns meses, ele vai precisar fazer aquilo de novo. Pô, mas ele já fez. Mas ela vai crescer de novo. É a natureza dela. É assim a nossa velha criatura. Quando a gente se converte, a nova criatura está lá. Foi até que o irmão João orou. E aí a gente tem aquele primeiro amor. Oh, Jesus! Aleluia! Então você é crente. Aí passa um mês, 2 meses, 3 meses, conta da luz, cartão de crédito, celular, as propagandas na televisão que antes não te influenciavam, agora você já começa a ver e dizer, rapaz, eu quero um igual. Eu achava que eu ia para o céu e que já era para eu estar lá, mas ainda estou aqui, e aí? Vai ficar nisso? E aquela alegria que era para ter com as coisas do alto, a gente começa a ter tristeza com as coisas de baixo, que a gente não tem, e que o mundo tem. E aí vem o Salmo 73, que nos ensina como é perigoso quando você olha para a prosperidade do ímpio, e você sente inveja. Que coisa triste. Você não sabe que feliz é a nação cujo Deus de Israel é o Senhor. Você não sabe que Deus é bom para com o seu povo. Então a gente nunca pode sair do primeiro amor. Não foi a mensagem da igreja de Éfeso? E como é que a gente permanece do primeiro amor cortando a grama todo dia? Todo dia ela vai crescer, a gente vai cortar. Todo dia a velha criatura vai querer mostrar as asinhas de novo. E a gente vai ter que subjugá-la. Paulo fala dessa luta constante do cristão dentro de si. Em Gálatas, quando ele diz que a carne e o espírito estão sempre lutando. Então aqui ele diz, educando e renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Uma vez eu vi uma pessoa defendendo uma pessoa que era viciada. Esse não sei se seria o termo, né? Mas que seria apaixonada, é melhor o termo, por um time de futebol.
Aí diz, não, o pessoal é crente, mas ele é apaixonado ou apaixonada por um time de futebol. Pode? Aqui, ó. Renuncie às paixões mundanas. Renuncie. Mas eu sou apaixonado por isso. Tem que renunciar. Você agora é uma nova criatura. Renuncie às paixões mundanas. Vivamos no presente século. Olha, um dos grandes problemas da nossa sociedade, e infelizmente a gente vem para a igreja e esse problema persegue a gente, é que nós, na qualidade de seres humanos, temos a tendência a viver em dois espaços de tempo que não deveríamos, que é o passado e o futuro. E aí a gente deixa de viver o presente. Então a gente tem que ter cuidado. O Senhor Jesus disse que a gente deveria viver o dia de hoje. Quando ele fala que a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, em Mateus capítulo 6, ele diz: viva cada dia. Cada dia trará a sua respectiva luta. Cada dia trará a respectiva graça para que você vença aquela luta. O problema de amanhã é de amanhã. E pode ser que ele nem exista. Pode ser que o problema de amanhã só exista na sua e na minha mente. O problema do passado já passou. Está no passado. Por isso que é inconcebível, me perdoe, irmãos, pode passar para alguns irmãos uma ideia de insensibilidade da minha parte, mas não é. Mas é inconcebível o cristão dizer assim: não, pastor, é porque eu tenho muitos traumas. Você é crente? Eu não tenho mais trauma. Porque você entende que todos os traumas do passado foram usados por Cristo para te trazer para Ele no presente. Então você não tem mais trauma. Na minha infância aconteceu isso comigo. Na minha adolescência aconteceu isso comigo. Mas isso te aproximou de Cristo. Aleluia! Aproveite, viva o presente. E você vai ter um futuro glorioso ao lado do Senhor Jesus. Porque todas as coisas cooperam. Na expressão mais literal, cooperam, a ideia é de operam conjuntamente. Às vezes a gente pensa assim: mas as coisas que aconteceram comigo de ruim no passado. A gente estudou recentemente aqui a parábola do filho pródigo. O que foi que Deus usou para que aquele jovem caísse em si? Ele enviou uma grande seca. E aquele jovem pedia alimento na rua, ninguém dava nada. Ele arranjou um trabalho que ninguém queria, que era de cuidar de porcos. E as pessoas não davam para ele nem a comida dos porcos que ele desejava, e ninguém lhe dava nada. Então ele caiu em si. Aí aquele jovem vai ficar traumatizado? Não. Aquele jovem vai ficar agradecido. Ele voltou para a casa do pai, e o pai o tratou como um servo. Ele pensou: meu pai me trata como um trabalhador e eu já vou estar satisfeito. Não, o pai tratou ele como filho. E ele tem motivo para ficar traumatizado? Não. Porque ele aprendeu que todas as coisas cooperam para o bem. Por isso tome cuidado, irmãos. Existem expressões que são propagadas no ambiente da igreja que não deveriam. Essa ideia de trauma, muita gente está na igreja hoje: mas eu tenho trauma. Não deveria, você é uma nova criatura. Enxergue essas coisas como necessárias para te aproximarem de Cristo. E você está agora em Cristo. Então tudo se fez novo, aleluia. Eu deixo para trás as coisas que passaram, então deixe. Pare de carregar um fardo desnecessário. Por isso que Jesus diz: olhe, o jugo que o mundo lhe impõe, o jugo que você às vezes se impõe, ponha sobre vós o meu jugo. É leve, e o meu fardo que é suave.
Concluindo, irmãos, os irmãos que vão distribuir os elementos da ceia podem fazê-lo. Busquem viver renegadas à impiedade, às paixões mundanas. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Perceba como essas características que são dadas a esses grupos, mulheres mais velhas, homens mais velhos, jovens, ela é aqui agora colocada para toda a igreja. Então todo mundo como cristão tem que ser sensato, tem que ser justo, tem que ser piedoso. E aí ele diz o motivo, e a gente vai ceiar celebrando esse motivo, aguardando a bendita esperança. Qual é a nossa esperança? Cristo. A nossa esperança é uma pessoa, que é 100% homem, 100% Deus, que morreu em nosso lugar e que nos deu uma vida na sua ressurreição, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande, é pequeno? Não, é grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Não é bonito? Eu acho tão linda essa expressão. Grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Cristo Jesus é Deus. Glória a Deus. Olha que maravilha. É Deus. Ele não é um Deus menor. Ele é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus. É o mistério da Trindade. Que como cristãos nós cremos. Ainda que não entendamos completamente. Mas cremos. Pois a Bíblia ensina assim. O qual a si mesmo se deu por nós. Não é o que a gente está celebrando? Essa carne, o pão e o vinho simbolizam o quê? A carne e o sangue. São esses dois elementos que os irmãos recebem. Aqueles que foram batizados, aqueles que se arrependeram dos seus pecados e confirmaram a sua fé em Cristo por meio das águas do batismo. Eles têm a oportunidade de ceiarem, de se lembrarem por meio da ceia, da mensagem de Cristo. Eu dou a vida por vocês. Obrigado, filho. Eu dou a vida por vocês e ninguém pode tirar, porque aquele que deu vocês a mim é maior do que todos. Não é um momento de alegria tão grande quando a gente ceia aqui, se lembrar de que Jesus não morreu em vão. Ele comprou para si um povo, e nós fazemos parte desse povo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Ele pagou a conta. Por isso as nossas culpas do passado, elas são alertas para que a gente não peque mais no presente, mas todo o preço já foi pago. Amém. Alguém podia olhar para Paulo e dizer: Paulo, você não tem moral nenhuma para ensinar, porque você já perseguiu a igreja. Paulo diz, ele diz o que ele já falou na carta: eu fiz isso em ignorância, mas desde que Cristo me salvou, eu tenho sido instrumento dele para a salvação de outros. Quando Paulo prega em Atenas, ele diz: ele não leva em conta o tempo de ignorância, mas notifica a todos os homens que creiam em Cristo para que sejam salvos. Pois haverá um dia em que por meio de Cristo Deus julgará o mundo inteiro, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos. Por isso, irmãos, se você é crente, é porque você foi comprado. Foi um preço, foi pago. Quando a gente diz: eu sou salvo, um preço foi pago. Foi sangue. E não foi um sangue humano, nem foi o sangue de animais, mas foi o sangue do próprio Deus. Glória a Deus. Que verteu naquela cruz, que esteve pendurado no madeiro durante 6 horas, desde 9 da manhã até 3 da tarde. Até quando às 3 da tarde ele disse uma frase, ou uma expressão, uma palavra só no grego, e quando traduzimos para o português são duas. Está consumado, no grego a expressão tetelestai. Jesus brada isso:
Foi pago o preço. Eu paguei. As minhas ovelhas que ouviram a minha voz e me seguiram estão todas salvas. Eu paguei por elas. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar. Perceba que a mesma graça que salva, purifica. Por isso que é inconcebível um cristão que faz uso da doutrina da graça para justificar pecado. Não, você pode até falar do pecado quando você não conhecia. Aí realmente, quando eu não conhecia, eu vivia dessa e dessa forma, errada. Agora eu sou crente. Eu procuro viver de uma forma diferente, ainda que eu não consiga fazê-lo como deveria. Tenho plena convicção disso. Mas o Senhor sabe, pois é Ele mesmo que tem me dado graça para viver de uma forma que testifique que eu sou dele e Ele é meu. Tem um livro na Bíblia, tem uma irmãzinha que está estudando ele, acho que já acabou, Cantares de Salomão. E às vezes a pessoa lê aquele livro e tem uma ideia completamente equivocada, acha até que é um livro imoral, né? Por conta de algumas expressões que a gente como cristão está acostumado a ouvir. Mas ali fala da intimidade profunda entre Cristo e a igreja. E essa intimidade é tão profunda que mesmo Paulo, que foi autorizado por Cristo a falar de coisas profundas, coisas que o próprio apóstolo Pedro diz. O nosso irmão Paulo fala de coisas profundas, difíceis de se entender, que homens pervertem para sua própria destruição, como pervertem as demais partes das Escrituras. Mesmo o apóstolo Paulo, que foi lhe posto um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse com as revelações que lhes era dada. Ele conheceu profundamente a graça do Senhor e anunciou. Mas quando ele vai falar da ligação entre Cristo e a igreja, ele diz que é um grande mistério. Ele está falando do casamento, né? E ele diz, olhe, porque o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por amor a ela. E aí ele fala dessa ligação e diz, grande é esse mistério. Mas o mistério, não tem mistério no casamento de homem e mulher. Não, aqui na terra eles se casam, eles são uma só carne, a gente já entende isso. Ele falando que mistério é Cristo e a igreja, essa ligação. Que começou quando? Quando você se converteu? Não, desde antes da fundação do mundo. Você pega a Bíblia, mais especificamente Apocalipse, e diz, o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Cristo escolheu você para Ele antes de criar Adão e Eva. Adão e Eva não tinham sido sequer criados e Cristo já tinha dito, vou salvar você. Você é meu e eu sou seu. É isso que fala o livro de Cantares, quando fala do amor entre a noiva e o noivo. É tão bonito, né? Tem uma parte assim que eu acho tão linda assim. O meu amado é meu e eu sou do meu amado. Quem dera tenhamos essa ligação com Cristo na igreja. Por isso que o que praticamos aqui, irmãos, o que praticamos fora daqui, em casa e em qualquer ambiente que estejamos, não é uma mera religião que se rivaliza com as outras religiões do mundo. Não, você é evangélico, né? Mas eu sou espírita e fulano é islâmico e outro é hindu e outro é budista. São religiões. Não, nós não praticamos uma religião, nós seguimos um caminho. Nós seguimos um caminho que foi aberto pelo próprio Deus, por meio de sangue. Um caminho que estava fechado em virtude do pecado. Mas aí o Senhor abriu esse caminho e disse literalmente para os seus discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por meu intermédio. E é isso que a gente está celebrando agora. E Paulo relembra aqui a Tito, para nos purificar e remir de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu.
O que você está celebrando hoje na ceia? A exclusividade de Cristo. Quando você bebe esse copo e come esse pedacinho de pão, é uma simbologia, uma lembrança de que Cristo está dentro de nós. Quando a gente ingere esses dois pequenos elementos, por mais simples que sejam, é esse memorial, Cristo em nós, a esperança da glória. Quando a gente bebe e come para a glória de Deus esses dois pequenos elementos, a gente percebe que Cristo e nós somos um. Não é lindo isso? Ao mesmo tempo que é bonito, irmãos, deve produzir em nós uma responsabilidade muito grande. Cristo está em mim. De maneira que o meu comportamento deve refletir essa presença de Cristo em mim. E finalmente ele conclui: um povo exclusivamente seu, zeloso de boas. A gente sai aqui e aí quando sai da igreja ou até mesmo depois do culto, a gente começa a produzir testemunhos ruins. É isso que a gente vai fazer? Não, a gente tem que ser zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Então, que a gente possa absorver, irmãos, esse conhecimento que nos ajuda a viver a preciosidade de momentos como esse, onde diante de um mundo tão insano, maligno, tenebroso como que a gente vive, a gente tem todo o motivo para se alegrar. Por quê? Porque ele veio nos buscar. Não foi esse o louvor? Comamos e bebamos para a glória de Deus. Amém? Amados irmãos, antes da gente terminar e eu ministrar a bênção apostólica, eu gostaria mais uma vez de fazer uma coisa que os irmãos ficam sempre encabulados. Os irmãos do louvor, chamar o irmão Paulinho, o irmão Marcelo, porque se fosse pedir para Augusto pegar o baixo ia dar muito trabalho. Mas vamos cantar o último louvor. Ele vai voltar. Você acredita nisso? Você acredita que Cristo vai voltar? Quem acredita diz amém. Amém. Então a gente vai se desesperar essa semana? Não. E se subir a gasolina, a gente vai se desesperar? Não. E se o dinheiro diminuir, a gente vai se desesperar? Não. E se tiver algum problema de saúde, a gente vai se desesperar? Não. Cristo vai voltar. E quando a pessoa te fizer um mal, você vai pagar com o mal? Não. Não. Porque Cristo vai voltar, Ele está vendo. Aquela pessoa que está fazendo mal para você, ore por ela, porque ela não sabe o que faz. O mal que ela faz, antes de tudo, atinge a Deus. E a principal pessoa que sofrerá com aquele mal é quem faz. Então, que nós possamos, por isso eu peço que os irmãos, não precisa reunião em camarim não, é uma coisa bem simples, viu? Louvor final. Você ficar sentado. Amém. Ah, sentada? E o outro em pé. Ah, entendi. Deixa eu vir mais pro lado aqui, pronto. Tem que dar espaço, é que ele já estava acostumado, né? Então eu vou pedir o que o irmão Paulo pediria. Só a igreja. Então só a igreja cantando. Então quando falo só a igreja, inclui o irmão Paulo, inclui o irmão Marcelo, inclui o pastor. Porque aqui é só a igreja. Amém? Vamos lá. Vamos louvar. Esse mundo está perdido. Vamos lá. Só a morte por aqui. Mas existe esperança. Vamos lá. Amém. Só quem crê diz amém. Amém. Já foi mundo, já fui terra. Já fomos, todos E odiar. E odiar
Cordeiro Cristo, Deus o Consolador, crente Deus crucificado, crente o vencedor, crente elevado à glória, e em breve voltará. Só igreja! Só igreja! Em breve voltará. Ele vai voltar! Diga! Em breve voltará. Obrigado, Senhor! Nós cremos nessa promessa! Em breve voltará. E nossa fé, vamos lá! Diga! Nossa fé é mais que Muito mais! E cremos! e cremos no poder de viver. Pela fé! Só por ele! Pela fé nós prosseguimos. O quê? Crente, Oh, glória! crente, ó Deus Senhor, crente, Deus Pai Senhor, crente, ó Cordeiro Cristo, Deus Consolador, crente, Deus crucificado, crente, o vencedor, crente, elevado à glória, fique bem. O quê? Em breve voltará. Diga! Em breve voltará. Senhor Jesus, ele vai voltar, igreja! Em breve voltará. Em breve voltará. Que se ouça! Que se ouça o som da boas novas de salvação para os inimigos da igreja, então pro mundo ouvir crente. O quê? O poder de Deus se mostrará seu Espírito, transformará pecadores em filhos de Deus. Crente, 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 ó Deus Senhor, crente, Deus Pai Senhor, crente, ó Cordeiro Cristo, Deus o Consolador, crente, Deus crucificado, crente, o vencedor, crente, elevado à glória. E que breve! E que breve, O quê? breve voltará. Ele vai voltar! Eu creio! Em breve voltará. Jesus, ele vai voltar! Só igreja! Em breve voltará. Em breve voltará. Ele vai voltar! Em breve voltará. Em breve voltará. Aleluia! O amor de Deus do Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, e a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ajudem a viver uma vida cada vez mais santa e reta, em seu nome bendito. Em nome de Jesus, amém. Cada um vai em paz, glorifique o nome do Senhor. E não se esqueça, em breve ele vai voltar. Aí eu não posso olhar para ele, senão eu vou ver. Ele é